Saudações, amigos! Como vão? Espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu vou dar a dica de um livro, o livro A Evolução da Humanidade à Luz dos Conhecimentos Esotéricos. Este livro foi escrito por Senta Ramin, na Alemanha, e traduzido pela Ponte para a Luz para o Brasil. Neste livro, ela conta a história da humanidade desde os primórdios, falando sobre as raças raízes. Ela compilou neste livro todo o conhecimento que obteve através dos mestres ascensionados nas suas canalizações. É um livro na versão bolso, de tamanho pequeno e de fácil leitura. Pode ser encontrado na internet ou em sebos. Eu vou ler um trecho do livro para vocês terem uma ideia do conteúdo. A história da evolução do mundo até o começo da vida humana, que de alguma forma pode ser comparada à humanidade como a conhecemos hoje, abrange um período de 300 milhões de anos. Durante um período longo, se deu o processo de cristalização, isto é, a cristalização dos elementos e depois da vida vegetativa. Mas tudo ainda sob forma etérea, porque em tempos remotos a Terra não possuía a firmeza de hoje. Dizem que a Lua foi um de nossos antepassados, quer dizer, um planeta que teve o seu tempo vencido e estagnou. Nosso planeta entrou em sua órbita e absorveu os germes ou essências de vida. Os pais da vida humana, os construtores de formas foram, na Bíblia, Deus, na terminologia da Ponte para a Liberdade, Elohim, na terminologia hindu, Pitris, e na cristã, espíritos planetários. Pode-se dizer que foram formas protoplásmicas as que habitavam o mundo no seu início. Estes seres ainda eram etéreos, ovais e chamavam-se, segundo conhecimentos transmitidos, as sombras astrais de seus criadores. Também podemos dizer que os criadores projetavam estas formas de si mesmos. Eles eram puros, sem forma fixa ou sexo, mas faltava ainda o fogo do espírito, que somente apareceu na terceira raça raiz. As duas primeiras raças raízes consistiam somente de 3 elementos e podiam existir no mundo, no estado em que se encontrava naquela época. Havia naquele tempo constantes acomodações de terra e enchentes na crosta terrestre ainda pouco estável. O berço da primeira raça raiz é chamado poeticamente a Eterna Terra Santa. Dizem que esta terra iria existir no começo da vida humana até os fins dos séculos. Também foi dito que o arcanjo Miguel trouxe as primeiras criaturas humanas ao nosso mundo, para o lugar que hoje se conhece como Rocky Mountains. É lá também onde se encontra um dos mais antigos focos de luz do mundo, na parte interna das montanhas, Teton, no plano físico, ou Grande Royal Teton, como muitos conhecem. Como foi então a procriação da primeira raça raiz, sendo ela etérea e assexuada? Dizem que estas criaturas não morriam nunca, mas se extinguiam, dando vida a uma nova forma. Não havia morte como nós a conhecemos hoje. Esta primeira raça raiz terminou, dando vida à segunda raça raiz. Pode-se dar como exemplo o fenecer de uma planta. O corpo velho era usado para dar vida a novas existências. Quando muitas novas vidas eram tiradas de um pai, este se extinguia lentamente. Também a segunda raça raiz teve sua procriação desta maneira. Pode parecer-nos fantástico hoje, e a ciência oficial certamente concluirá que faltam provas concretas, pois no atual estágio de evolução, a natureza não repete este tipo de coisas. Aqueles tempos eram mais felizes, era a idade de ouro da humanidade, o jardim do Éden.
As criaturas não tinham conhecimento do bem e do mal. As duas primeiras raças raízes terminaram sua evolução desta maneira, não existindo nenhuma prova concreta de seu modo de viver. Certamente porque viviam sem pecado e, como seres semimateriais, não deixaram vestígios de suas atividades. Os seus manus, isto é, os grandes dirigentes destas raças raízes, não são conhecidos pelos nomes. A segunda raça raiz vivia no norte de nossa Terra, mais tarde chamada continente hiperboreal. Ele abrangia hoje a Ásia do Norte, Groenlândia e Spitsbergen, onde naquele tempo predominava um clima tropical. Isso ficou comprovado por escavações de restos de plantas. O nome hiperbóreo tem sua origem na Grécia, no tempo de Homero. Bóreas era o deus das tempestades e geleiras, hiper, atrás, além, a terra do sol eterno. O deus Apolo, deus do sol, afastava-se todos os anos quando começava o inverno. Nota: hiperbóreo do extremo norte da Terra setentrional. Também as primeiras sub-raças da terceira raça raiz eram assexuadas. Pode-se admitir a sua procriação como aparecimento de um ovo surgido da aura dos pais. São chamados também os nascidos do suor. Eram gotas que filtravam dos corpos dos casais e faziam nascer seus descendentes. A evolução do ovo humano transferiu-se através dos séculos para o interior do corpo. Começaram então a aparecer os sexos. As subsequentes sub-raças da terceira raça raiz eram andrógenas. Estes hermafroditas são citados em todas as narrações antigas. Mais tarde, começou a predominância e distinção dos sexos. Como analogia, temos a história da criação no livro 1 de Moisés. Enquanto Adão dormia, de sua costela criou-se a mulher. Neste período, a humanidade ainda não estava bem desperta, faltava o sopro divino. Apareceram nesta época os animais que, no princípio, também eram assexuados. Surgiram através das não programadas lascas, pode-se dizer subprodutos da evolução humana. Após a separação sexual, a humanidade, que até então não tinha noção do bem e do mal, começou a promiscuir-se sexualmente com os animais. Surgiram horrendas formas de vida, metade animal e metade homem. Este foi o início, o surgimento do pecado. Nós sabemos, por meio dos mestres, que retardatários de outros planetas mais adiantados encarnaram-se aqui. Tinham caído em pecado e não podiam continuar em seus planetas. Trouxeram ao nosso mundo ingênuo e feliz os baixos instintos. Foi então a origem do pecado e as manifestações kármicas tiveram início. Surgiu uma geração de gigantes no reino humano e animal, citado em todas as sagas e lendas. A época da divisão dos sexos situa-se a mais ou menos 18 milhões de anos. Supõe-se que a Terra adquiriu durante este período a densidade que preserva até hoje. A terceira raça raiz vivia no continente lemuriano. Este se estendia de Madagascar até o Ceilão ou Sumatra, sobre partes da África e Austrália. Após o afundamento deste continente, restaram as muitas ilhas do Pacífico. Ali existe até hoje um importante templo de luz de nossa terra, o Templo da Paz, de nosso mestre Súria, nas Ilhas Fiji. Quanto à evolução das línguas faladas pelos humanos, a primeira raça raiz ainda não falava porque era etérea. A segunda raça raiz falava uma língua de consoantes e vogais. Só depois da separação dos sexos, durante a terceira raça raiz, desenvolveu-se a linguagem. Neste período, encarnaram-se almas mais desenvolvidas.
Eram voluntários de outros planetas que, assim dizem, cheios de piedade por causa da queda da humanidade, resolveram trazer ajuda e luz. Estes seres, em sua maioria, também tombaram porque eram puros e, por ignorância, aceitavam o pecado dos outros. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado desses trechos. Foi só um pouquinho para vocês saberem do que se trata o livro. Forte abraço e que a luz divina os abençoe sempre.